Com certeza eu não sou a pessoa mais informada sobre os filmes noir, ou pelo menos uma pessoa informada sobre, mas tentarei evitar erros o máximo possível ao falar de A Grande Farsa, quadrinho argentino desenhado por Domingo Mandelfina, conhecido por já ter trabalhado em outras obras do estilo, e dessa vez baseado no roteiro de Carlos Trillo, entre meados de 1979 e 1990. A HQ se passa num país ditatorial chamado A Colônia, onde o ditador, chamado de O Grande Fantoche, implantou na cabeça da população que a sua sobrinha é uma santa. Sim, uma santa milagrosa. E por quê? Porque ela é virgem, a chamada virgem intocada. O que claro que vocês já perceberam que não é verdade. Essa propaganda do governo tem o objetivo de controlar a natalidade da população, porque, segundo a ideia, se tiver menos pessoas nascendo, terão menos jovens. Mais especificamente, menos jovens para se interessar em gerir uma revolta ou uma revolução contra o governo. A sobrinha do ditador, a Malice Centurion, como eu tentei deixar claro, ela não é virgem, coisa nenhuma. Aliás, ela mantém uma relação incestuosa com o próprio tio. Ela acaba tendo um caso com o ministro. Alguém tirou fotos e agora a está chantageando. Então ela pede ajuda a um ex-policial que agora se encontra no fundo do poço, chamado Donaldo Reynoso. Tudo isso antes que seja tarde demais e a vida da nossa virgem tocada pereça. Essa edição da Comic Zone possui dois livros, entre aspas, como fica dito. Uma é dessa história que eu acabei de dizer a premissa, e o outro, o livro 2, intitulado Iguana, é uma continuação do primeiro livro, mas não necessariamente é uma continuação da história anterior. Como eu poderia explicar? O que começou no livro 1 terminou no livro 1. Esse livro 2 aborda a vida do Iguana, um assassino institucionalizado do governo que persegue o nosso casal protagonista na primeira história. Esse segundo livro não tem intenções de continuar o que era de principal para o anterior. Como eu falei no começo, essa HQ pega muitos elementos dos filmes noir. Começando pelo protagonista, que é um ex-policial, passa a história quase toda vestindo um terno e começa e termina no mesmo lugar. É um cara maleável, não no sentido de se adequar a cada situação, mas a situação molda a personalidade dele, do astuto para o vulnerável, devido à situação agressiva com a sua femme fatale, a Malice Centurion. E isso num cenário urbano, às vezes indo para dentro da mata, mas na maioria da história tudo se passa na cidade. Por ser um HQ em preto e branco, isso ajuda muito mais a criar uma atmosfera no ar durante todo o processo. E o que deixa com um diferencial dessa vez é a inclusão, mesmo com todas as características sérias, do Fantástico. Tirando logo de cara a personagem do Iguana, que ele não é chamado assim por nada. Ele tem escamas, ele tem cauda, ele tem um certo fator de regeneração e dizem que os olhos dele são terríveis ao ponto de matar alguém do coração. É uma figura além de qualquer senso de realidade. E do mesmo jeito, ele se adequa bem àquele ambiente, que conforme passa o tempo, se torna também deslocado de sua própria realidade. Perto do final da primeira história, o conflito entre o Donaldo e o Iguana se tornam tão intensos que a noite se recusa a ir embora. Sim, isso mesmo. Podia bater meio-dia que ainda estaria de noite. E isso torna a agonia do pessoal da cidade. Ainda mais para a dona de um prostíbulo, onde o Iguana se encontra lá batendo em todas as suas garotas por causa que ele tá puto porque não consegue encontrar a Malice. E ela não vai intervir porque ela não pode fazer nada. Ela só poderia se chegasse o dia e ela tivesse que fechar o prostíbulo. Mas a noite não acaba. É uma noite sem fim. Ou quase. Esses elementos fantasiosos são mais fortes ainda no livro 2, pois como é uma parte focada em entender e escutar os causos de pessoas que conviveram com o Iguana, dá palco para muita bizarrice. E dentre umas e outras, se encontram causos bizarros envolvendo sexo. Porque se tem uma coisa que esse quadrinho tem muito, é sexo. Sexo e nudez. Carlos Trilho e Domingo Mandelfina gostam muito de colocar mulher pelada em cena. Como eu comecei a falar, o livro 2 tem cenas de sexo abraçando o bizarro, mas a grande maioria das outras cenas, outras têm só nudez mesmo, são normalmente excitantes. Uns tempos atrás, eu vi muita gente levantando a questão de que
O quadrinho banaliza bastante o estupro e tal. E como resposta, um outro grupo, desses até com gente importante do meio, defendendo, dizendo que não, o estupro tem um propósito na história, tão problematizando o meu quadrinho, e é isso. É importante lembrar que esse quadrinho foi lançado em 1990. Não se tinha uma grande discussão sobre a banalidade do estupro em mídia naquela época. Então o pessoal não se segurava muito com isso. Em certas partes, eu concordo que tem uma justificativa louvável, mas em outras, eles só queriam tal cena pra autossatisfação, talvez? Não é tudo 8 ou 80 aqui, cara. Vamos com calma. Enfim, eu gostei muito dessa HQ, mas a temática dela não me atrai tanto. Não é que eu não goste de noir, porque eu gosto, só que eu ainda não tive tanto contato assim com esses filmes para eu me interessar com essas características em uma outra mídia. Contudo, nada poderia tirar todo o valor de qualidade da produção desse quadrinho. Ter algo desse nível sendo lançado aqui no Brasil é uma benção, e você tem que ler quando e como for possível.